Salve galera do rock! E aí, tudo bem? Tudo certinho por aí? Como é que estão as coisas? Eu sou Carol Mariano, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E eles tinham vozes que arrepiavam, presença de palco marcante e talento de sobra. Só que por algum motivo eles não entraram no panteão dos mais lembrados. Pois é, o vídeo de hoje é para jogar luz nesses nomes que, mesmo entregando performances incríveis, ainda assim ficaram à margem do estrelato. Se você acha que conhece todas as grandes vozes, te prepara, meu irmão, porque essa lista vai te surpreender. Aqui vão 10 vocalistas que eu acho muito subestimados no rock. Artistas que deviam estar andando lado a lado com os gigantes, mas não aconteceu bem assim, né? Líder da banda YMT, Yesterday and Today, o Dave Menekere não só mandava muito bem nos microfones, como também arrebentava na guitarra solo. O cara é duplamente talentoso e ainda assim é pouquíssimo lembrado fora dos círculos mais restritos. Voz rasgada, poderosa, cheia de alma, ele traz aquela vibe entre o hard rock oitentista e o feeling do blues, o que faz com que as suas interpretações sejam sempre cheias de energia. Mesmo com toda essa entrega, o Menekere nem o YMT nunca conseguiram atingir o mesmo patamar de outras bandas como Bon Jovi, Whitesnake, mas eles influenciaram profundamente a cena. Bandas como Metallica, Motley Crue, até o Guns N' Roses já declararam respeito pelo trabalho do cara. Agora, imagina receber o convite para ser o vocalista de uma banda chamada Led Zeppelin e dizer não. Pois é, foi exatamente isso que o Terry Reid fez. Ele recebeu um convite do Jimmy Page para ser o vocalista da nova banda que o cara estava formando, chamada New Yardbirds. Mas ele já tinha fechado o contrato para ser artista de suporte do Queen e recusou. Detalhe é que o New Yardbirds viria a ser o Led Zeppelin. Mais tarde ele foi também convidado para ser o novo vocalista do Deep Purple, mas por ter já assinado outros compromissos, recusou. Meu Deus do céu. E ele tinha voz de sobra para assumir qualquer uma dessas duas bandas, porque era uma mistura de rock com blues, soul, que colocavam ele num patamar único. Quem já ouviu sabe do que eu tô falando, porque o timbre dele lembra muito uma mescla entre Steve Marriott e Robert Plant. Só que por uma série de decisões e azar com gravadoras, ele nunca teve o destaque que a sua voz merecia. Inclusive foi o próprio Terry Reid quem indicou o jovem Robert Plant para assumir o microfone do Zeppelin, ou seja, além de talentoso, o cara tinha um ouvido afiado para reconhecer outro talento. Agora, quando se fala de voz rasgada e cheia de personalidade, o Dan McCafferty do Nazaré é um dos primeiros nomes que vem na cabeça. O Dan ficou eternizado com a interpretação visceral de Love Hurts, mas a sua grandeza vai muito além desse clássico. Em músicas como Hair of the Dog e Razzamanas, ele mostra por que é considerado um dos vocalistas mais marcantes dos anos 70. Mesmo assim, o McCafferty raramente está nas listas de melhores vocalistas. Talvez por estar fora dos grandes eixos midiáticos ou pela banda ter voado um pouco mais baixo na popularidade, ele não é um vocalista tão exaltado. Muita gente conhece o Uriah Heep na fase com o David Byron, mas quem já escutou os álbuns com o John Lawton sabe que o cara levou uma força vocal impressionante para a banda. Só que por algum motivo ele nunca teve o reconhecimento que merecia. Tinha um timbre encorpado, intenso, extremamente técnico. Lawton era o tipo de vocalista que cantava com autoridade. Qualquer coisa ficava boa na voz dele. Além do Uriah Heep, John Lawton também mandou muito bem na Lucifer's Friend, que misturava progressivo com hard rock, um pouco de jazz, o que dava uma sonoridade absurda para a banda. Mesmo com uma discografia respeitável e uma performance vocal impressionante, ainda assim o Lawton ficou à margem daquilo que ele realmente merecia. Sem sombra de dúvidas, ele foi um dos gigantes do rock setentista, só não teve o mesmo marketing que os outros. Esse foi o problema. Se o
UFO é uma das bandas mais respeitadas do hard rock setentista, é porque o Phil Mogg estava lá segurando o leme como uma das vozes mais sólidas, carismáticas e subestimadas do gênero. Ele não era aquele tipo de vocalista exibicionista, cheio de técnica, mas a entrega era sincera, cheia de emoção, com uma voz encorpada, levemente rouca, bastante expressiva. Ele conseguia ir do lírico ao agressivo na maior facilidade, sem perder a elegância, o que dava um ar mais sofisticado para a banda. Apesar de ter influenciado uma geração de músicos, o Mogg nunca teve o seu nome reverenciado como outros caras da mesma época. Mas quem conhece sabe que o Mogg não é aquele vocalista que precisa de tanto holofote assim, porque a voz do cara fala por si. Misty green and blue, love to love you. John Wetton talvez seja o vocalista mais sofisticado e emocionalmente intenso do rock progressivo, só que ainda assim é um dos mais esquecidos fora do círculo dos fãs. Brilhou em bandas como King Crimson, UK e principalmente como vocalista e baixista do Oasis, onde cravou hinos como Heat of the Moment e Only Time Will Tell. Ele não tinha um vocal tão extenso assim, mas o que ele fazia com a voz era um negócio incrível. Ele tinha a habilidade de cantar com emoção, criando tensão, colocando beleza. É daqueles artistas que cantam com feeling, dando interpretação para cada frase que ele faz e por isso mesmo é subestimado. Merecia mais destaque. Apesar de ter uma carreira recheada de grandes momentos e participações em grandes bandas, ainda assim o Graham Bonnet nunca teve o reconhecimento proporcional ao seu talento. Pode ser que um dos fatores tenha sido o visual do cara, isso porque enquanto o rock e o metal dos anos 70 e 80 valorizavam o cabelão, um estilo mais rebelde, exagerado, o Bonnet surgia com cabelo curto, camisa aberta, num tom mais discreto, de vez em quando usava até um terno. A verdade é que ele não parecia um rockstar. Olha o currículo do cara, ele cantou no Rainbow, no Michael Schenker Group, Alcatraz, Imperatrice. A voz do cara era extremamente potente, ele tinha um alcance agudo gigantesco, meio enrouquecida, cheia de drive, mas quando precisava cantar limpo ele também mandava muito bem. Eu sempre falei que ele era um dos vocalistas mais subestimados do rock, porque ele nunca aparece em lista nenhuma de melhores, maiores, vocalistas incríveis, etc, etc do rock. Ninguém lembra do cara e ele é simplesmente sensacional. Bruce Dickinson adora ele, já se declarou fã do cara. Vamos ver se vocês concordam com o meu top 3? E em terceiro lugar, se tem um cara que pode ser chamado de camaleão do rock, esse daí é o Glenn Hughes. O cara cantou no Trapeze, Deep Purple, Black Sabbath, inúmeros projetos solos, colaborações. O Hughes é um monstro vocal que ainda canta com a mesma potência até hoje. Você já escutou a versão dele da House of the Rising Sun? Meu Deus do céu, coloca aí pra escutar. A gravação não tá muito boa, mas dá pra você perceber que o que ele faz nessa música, ela já era muito boa. Aí vem o Glenn Hughes, tem ele, faz um negócio nela que eu vou te contar. A diferença do Hughes é que ele é uma mistura de rock com blues, funk, soul. Ele não é só um vocalista potente, ele tem bom senso. Ele sabe aplicar exatamente o que a música pede. O negócio não fica exagerado, fica bom, fica foda. Ele já cantou com o David Coverdale, Tony Iommi, só que ele nunca parece receber o crédito que merece. Só que vamos combinar que a gente tá falando de um dos maiores vocalistas da história do rock e que não recebe a atenção, o reconhecimento que merece. Concorda comigo, pelo amor de Deus? Porque, gente, o cara é foda. O cara é foda. E é outro que... Cadê as listas? Ninguém liga. Como é que pode? Você pode até não escutar tanto o nome dele assim, mas o Paul Rodgers é simplesmente um dos vocalistas mais respeitados
e preferidos de outros vocalistas. Dono de uma voz poderosa, cheia de alma, ele é o tipo de vocalista que nunca precisou fazer muita firula, muito exagero. A força dele tá no controle, no timbre, na emoção que carrega em cada frase que canta. Ele ficou conhecido principalmente pelo seu trabalho no Free, depois no Bad Company. Mas ele ainda teve uma fase incrível no The Firm, que era uma banda com o Jimmy Page. Também foi escolhido pelos próprios caras do Queen para substituir o Freddie Mercury numa turnê e depois para gravar um álbum com a banda. Mas o curioso é que mesmo com essa carreira impressionante, ele nunca foi elevado ao status de deus do rock, rockstar pela mídia. Por quê? Mas quem conhece sabe que Paul Rodgers é um dos grandes vocalistas da história do rock. Uma daquelas vozes que nasceu pra cantar em arena, domina público gigante facinho. E no primeiro lugar eu coloquei a alma do rock britânico que o mundo esqueceu de exaltar: Steve Marriott. Se a gente fala de potência vocal, entrega emocional e presença de palco, o Steve tinha tudo isso e muito mais. Conhecido pelo seu trabalho à frente do Small Faces e depois do Humble Pie, o Marriott era uma verdadeira força da natureza. O cara unia energia crua com uma sensibilidade imensa. Ele ostentava uma voz rouca, rasgada, com alcance poderoso, uma expressividade que ia do blues ao hard rock na maior tranquilidade. Era um cantor que vivia cada nota, cada frase cantada, e isso daí transparecia principalmente ao vivo. Apesar dele ter sido influência declarada de grandes nomes como Paul Rodgers, Robert Plant, Rod Stewart, ainda assim ele não recebeu o mesmo reconhecimento midiático que esses outros caras. O Ozzy Osbourne nomeou Marriott como o quarto maior vocalista de todos os tempos. O Paul Stanley já falou que o Marriott é o seu herói e o Steve Perry disse que ele é um dos seus preferidos. Ou seja, é ou não é um baita vocalista subestimado? Esses vocalistas talvez nunca tenham tido os maiores palcos, os maiores públicos, mas eles deixaram uma marca profunda em quem realmente escutou o trabalho deles, quem se identificou. É por isso que resgatar esses nomes não é só um exercício de memória, é um ato de justiça na história do rock. Agora diz um negócio pra mim, quem você acha que ficou de fora dessa lista? Quem você acha que é um grande vocalista na história do rock, mas é subestimado? Se você curtiu, já deixa aquele like, dá um joinha, compartilha, clica em hypar esse vídeo. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, fica aqui com a gente, dá um salve aqui nos comentários, não esquece de colocar qual é aquele vocalista que você acha muito bom e ao mesmo tempo super subestimado na história do rock. A gente vai se falando, trocando aquela ideia e até a próxima.